Vem gerente de todos os grandes bancos e fundos de investimento do Brasil fazer esse programa. Ontem, o Dorival Júnior esteve com Jesus, o lançamento lá da Supercopa. Vai ser dia 16 de fevereiro. Vamos ver, Pipo? Aqui no Rio. O mister, o meu colega, agora está um bocadinho em desvantagem. Também chegou e está a conhecer, e eu quando tivemos esse mata-mata também estava a chegar. Hoje conheço muito melhor, como é óbvio, e os jogadores conhecem muito melhor a nossa forma de trabalho. Tivemos sensivelmente 2 semanas quando disputámos essa decisão. Nunca disse, mas vou dizer hoje, de todos os jogos que nós jogámos, tirando, como é óbvio, o Liverpool e a final da Libertadores, foi a equipa no Campeonato Nacional do Brasil com mais dificuldades nos criou, e que eu senti uma equipa muito forte, e por isso não foi só o facto de ter 2 semanas de trabalho, é porque a equipa do Atlético Paranaense era uma equipa muito forte, e portanto agora temos um jogo, não é? Mais uma final, esta é uma decisão também, para podermos defrontar um grande adversário que foi na meia-final que nós disputamos. É natural que o Atlético tenha perdido alguns jogadores que foram muito importantes, né, ao longo desses últimos anos, e que fariam com que a estrutura de equipe fosse ainda mais forte se os tivéssemos. Não acontecendo, eu acho que eu não posso ficar lamentando, eu tenho que buscar uma nova condição, uma nova situação, e é esse o trabalho que nós estamos tentando desenvolver. O tempo de trabalho ele é fundamental para que você desenvolva, você corrija e que depois, num segundo momento, você consiga o alcance de resultados. Ainda assim, eu terei aí 30 e poucos dias de trabalho, mas com a expectativa de que eu consiga acelerar um pouco esse processo e de repente tenhamos aí uma equipe competitiva, forte e que enfrente essa grande equipe do Flamengo à altura daquilo que representa essa partida e essa possível conquista. Você viu, Pipo? O Jorge Jesus falou, hein? Falou, a primeira vez que eu vou falar isso, tirando lá. Ele falou que o time do Brasil que mais deu trabalho, mais difícil de jogar no passado, foi o Atlético Paranaense. Porque ele perdeu a Copa do Brasil para o Atlético, não ganhou do Atlético. Ele foi eliminado nos pênaltis, né? No Maracanã. Então, é natural que ele enxergasse o Atlético como uma pedra no sapato, e realmente, de fato, foi. O Atlético Paranaense no ano passado foi um time brilhante, um time campeão da Copa do Brasil com todo o mérito. Não só ganhou do Flamengo, como tirou Internacional na final, tirou o Grêmio, ou seja, os 3 grandes times que muita gente apontava que no ano passado poderiam erguer um título de grande expressão. O Internacional, no meu caso, por exemplo, falei até na Libertadores que o Inter seria páreo de 50-50 com o Flamengo. E o Flamengo ganhou do Inter. O Inter não era esse time que muita gente depois acabou chacoteando, perdeu a final, não era nada disso, não. O time do Inter era muito forte, e as oitavas de final, quando o Inter ganha, por exemplo, do Nacional do Uruguai, muita gente apontava o Inter com muita força. E o Atlético conseguiu bater esses 3 times para ganhar um título de Copa do Brasil. Então vale todo o elogio do Jorge Jesus. Muito bem. Não, ele usou uma palavra que a gente não sabe se existe ou não, mas é uma construção poética. Qual? Chacotear é um verbo. Fazer chacota de... Pascoal conjugando o verbo chacotear. Vamos ver se existe. Eu chacoteio. Tu chacoteias. Tu chacoteias, ele chacoteia. Chacoteia, tiraram sarro. Fazer chacota. Não, a voz. Chacota é um substantivo. Chacoteia. Eu não sei se existe esse verbo chacotear. Eu vou até procurar, se você me permite. Mas se não existir, foi uma licença poética. Sim, e muito boa, inclusive. Meu menino, mas hoje, a gente gostou. Ano passado foi um palho duro, mas hoje o Atlético Paranaense perdeu o Bruno Guimarães, o Thiago Nunes foi embora. O Léo Pereira foi embora. O Léo Pereira foi embora. Chacotear existe, fazer troça ou gracejo. Esse cara... Agora não, agora é legal, agora é um prêmio legal. O Pipinho voltou! O Pipinho voltou, mandou bem. Estou lendo, Não dá golpe, sem dar golpe. Qual que é? Não precisa falar nada, você está ótimo. Lá. Eu quero fazer só uma coisa. Olha lá.
quero... É que o meu vocabulário está começando a melhorar. a ser ampliado e melhorado com a leitura de 2 obras-primas. Isso, muito obrigado. São os meus livros. Muito obrigado. Gerd de Trabe e 2 cigarros. Muito obrigado. Do autor Flávio Gomes. Agradeço muito. Dei de presente pra ele. Foi o único Veio pelado na cama. Com uma dedicatória um tanto quanto mal educada, mas tudo bem. Mano, hoje mudou tudo, né? O Atlético, ano passado o Atlético tava voando, agora esse ano a gente tem que ver. Perdeu o jogador, mudou o treinador. E sem contar, Benja, que O campeão ganha 5 milhões, o vice 2. Sim. E sem contar que o ano passado, quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético, foi logo na chegada do Jorge Jesus. Ele falou, uma semana. Ele tinha 2 semanas de trabalho. Era uma situação que ele praticamente não conhecia ninguém ainda. Ele chamava os jogadores de ô. Ele falava, ô. Então é uma situação ali que a gente tem que contextualizar também. Não tirando o mérito do Atlético. O Atlético jogou muito ano passado, mereceu a conquista da Copa do Brasil. Mas o Flamengo que terminou o ano não era aquele Flamengo que acabou enfrentando o Atlético. E hoje, Benja, não dá para nem pensar que o jogo vai ser igual. Pelas peças que o Atlético acabou perdendo, por mais que ele reintegre agora o Rony, que também é um jogador importante, mas o Bruno Guimarães fará muita falta, assim como o Léo Pereira também. Sem contar o próprio Thiago Nunes, que era o técnico que acabou moldando esse time do Atlético, fazendo com que o time jogasse o fino da bola. O Flamengo é amplamente favorito. Esse jogo aí é 80-20, cara. O Bruno Guimarães é baita jogador. Então tô sendo humilde pra galera do Paraná não me xingar tanto. Ih, tá pipocando? Não, 80-20 é pipocar, porra. Se 80-20 é pipocar. Não, você falou que não ia falar 90-10. Fala logo que você quer falar, que vai lá e dá taça pro Flamengo. Você tá louco pra falar? O Flamengo, pra mim, já é campeão carioca. O Flamengo é campeão da Supertaça do Brasil. É campeão da Recopa. É campeão brasileiro. Campeão brasileiro também, você já acha? Também. Não precisa ter o campeonato, então. Eu acho que não tem time no Brasil hoje, Sormani, falando em termos de elenco, que se equipara ao Flamengo. Não tem, cara. Você pode até buscar bons times. Mas às vezes o campeonato brasileiro não é mata-mata. Os outros times podem ganhar e não precisam ganhar necessariamente do Flamengo. Então, mas é verdade. Além de ter um tremendo elenco, tem um treinador espetacular. Estamos falando aqui de elenco. O Flamengo só não é muito hiper favorito na Copa do Brasil. Copa do Brasil e Libertadores. São 2 torneios de mata-mata. Pode acontecer aquele acaso do futebol, uma noite infeliz, a bola bate mas não pode acontecer com o Atlético Paranaense, é mata-mata. Mas é discrepante a diferença de times. Você pega um time como numa Copa do Brasil, você pega um Grêmio, por exemplo, não é um acaso. Você pode perder porque o Grêmio é um bom time. O Grêmio é forte, o Palmeiras é forte. Na Libertadores, idem. Você pode pegar times brasileiros, times argentinos. O Flamengo, por exemplo, na final da Libertadores, ele não pode igualar as forças mega superior ao River Plate. Pelo contrário, ele era para ter perdido aquele Mas só com relação ainda ao Flamengo e Atlético Paranaense, eu acho que o que pode equiparar as forças, Sormani, é o fator físico. Porque o Atlético é um time que ele coloca a equipe sub-23 para disputar o estadual e o time A dele faz uma pré-temporada. O Flamengo está voltando agora de férias. O Flamengo praticamente não fez uma pré-temporada. Mas, gente, não dá para comparar o que o Atlético já produziu em termos de pré-temporada, porque o Atlético time A, ele trabalhou foi pra Argentina jogar aquele torneio lá com... É verdade. Ele teve 30, a parte física do Atlético Paranaense está muito mais evoluída hoje do que a parte do Flamengo. Tem uns 15 dias a mais. Você tem razão. Isso pesa. O Dorival disse que o time dele está treinando há 30 e tantos dias. O Flamengo então tem 30 dias. Vai chegar com mais de 30 dias. Acabei de mandar uma mensagem para ele, desejando sorte e dizendo que eu estou com saudade do amigo. E quando ele vier ao Rio de Janeiro, que me procure pra gente almoçar. O que você quer saber se eu falei com o Dorival, pô? Benjamin, tem umas coisas, Benjamin. Por isso que o Will não quer falar mais com você, tá vendo? Tá vendo? Você fica criando o Will não quer mais falar com você. Você botou o vídeo dele cantando e ficou uma onça com você. Mas foi legal, podia botar de novo, o que você acha? O vídeo do Will? É. Vamos pro WhatsApp, antes do break, antes do intervalo, você põe o Will, a pérola, uma letra. Não, você tem que botar o Will e aquela sonora que ele te mandou, que você me mostrou. Eu ouvi. Ele te xingando? Não, eu ouvi. Ele não fala mais comigo, me bloqueou no celular. Bloqueou nada. Me bloqueou. O Will falou que não fala nunca mais comigo. É como o Pipo fala, a gente não pode perder as oportunidades. Ele disse pra mim que você é muito descarado. Pô, eu sou descarado. O cara grava um crime daquele e fala, e eu que sou descarado. WhatsApp aí, Muguilo. Vamos.
Boa tarde, galera do Fox Sport Rádio. Aqui é Rafael de Cabo Frio. Quero fazer uma pergunta para seu Osmani. Seu Osmani, o Mengão, com essa máquina que já tinha o ano passado, trazendo algumas posições pontuais, o senhor acha que esse ano o Mengão vai levar tudo de novo, incluindo a Copa do Brasil e o Mundial? Um abraço a todos aí da Fox Sport Rádio. E não podia esquecer, chupa Flavinho. Beijar! Ha, 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 ha. Olha, você foi bem pra caramba, mas ele confundiu o Osmani Ramos com... Qual que é o nome aí? Vamos ver de novo. Seu Ismani, ele falou. Ismani. Seu Ismani. Ismani. Osmani? Outro dia eu peguei um Uber, velho. O cara falou, pô, mas esse seu Armani. Eu falei, quem? Seu Armani. Bota lá, deixa eu ver se o cara fala Ismani ou Osmani. Deixa eu ver o que ele fala, o Pipo. Slimani é o meia da velha. Boa tarde, galera do Fox Sport Rádio. Aqui é Rafael de Cabo Frio. Quero fazer uma pergunta para seu Osmani. Seu Osmani, o Mengão, com essa máquina que já tinha o ano passado, trazendo algumas posições pontuais, o senhor acha que esse ano o Mengão vai levar tudo de novo, incluindo a Copa do Brasil e o Mundial? Um abraço a todos aí da Fox Sport Rádio. E não podia esquecer, chupa Flavinho. Beijar! Ha, 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 ha. Boa, Osmani, responde aí pro nosso amigo Cabo Frio e o Leandro. O Leandro lateral tem a pousada lá, Cabo Frio. Você devia fazer um programa com o Leandro. Eu fiz, trouxa. Slimani. Renato Gaúcho. Fiz Filipão. 2 com o Leandro, fizemos no Catar junto. Você vai responder, Osmani? Vou responder sim. O Flamengo é aquilo que o Flavinho acabou de falar, gente. É favorito em tudo. Em tudo. Claro que, de repente, num jogo mata-mata, na Copa do Brasil, você tem uma noite ruim, você joga contra um Grêmio em Porto Alegre, e o Grêmio ganha de 5, como o Flamengo ganhou, aí fica difícil para reverter. Na Libertadores pode acontecer a mesma coisa, é um jogo só na final. Mas esses campeonatos de pontos corridos, esses campeonatos que tem aqui dentro, em nível doméstico, a exceção da Copa do Brasil, o Flamengo é favorito em tudo. Hoje eu estava até conversando com um amigo meu que é flamenguista, aliás, aqui no Rio de Janeiro a gente só encontra flamenguista, né? Ele falou assim, pô, eu queria muito ver o time B jogar. Ele já não está mais interessado no time A. Ele falou assim, eu quero ver o time B jogar. Eu quero saber como é que vai ser. Você flamenguista no Rio? Bom, pelo menos onde eu ando só tem flamenguista. Tem 2 ou 3 torcedores de outros times, entendeu? Mas basicamente... De cada 10, quantos são? 9,5. Não, a minha experiência aqui no Rio, eu ando muito na rua, ando de metrô, converso muito com gente popular. Você é super simpático. Realmente, é a tua cara de ser simpático. Você anda de metrô, anda de ônibus. Ando de ônibus, de bonde. Eu ando na rua. Você no metrô, você sai fazendo pesquisa, é isso? Não, mas as pessoas vêm conversar comigo e falam os times que Mas torcem. tira foto não, né? Aí você faz isso do IBGE. Não, tira a foto. A pessoa vem falar comigo, vai que time você torce. Você vai pesquisa. Eles falam. Aí você tira o caderninho e vai anotar. Vai dormir, É a coisa que eu mais ouço aqui no Rio, porque o torcedor do Flamengo me parece um pouco carente às vezes. Ele chega e fala assim, vê se fala bem do meu Flamengo. Mas todos falam. Todos falam a mesma coisa. Um vasculha quer saber dinheiro, a origem do dinheiro. Não falei de origem. Não, origem não. Quer saber quanto tem no saldo. Meu Data Gomes aqui. O outro quer saber, tira o caderninho para anotar. O Data Gomes de cada 10, 6 torcem pro Flamengo. As 60%? pessoas com quem eu acho que mais. Eu tenho contato. Eu falei 9,5 zoando. Mas eu acho que de cada 10, 7 torcem pro Flamengo. Eu também acho que de cada 10, 7. Não, eu acho que a pesquisa é essa. A do Pipa é diferente. Qual que é a da Data Pipa? Não, conheço muito vascaíno. Torcedores do Fluminense também. De cada Então 10 é igual. Quantos são? Não, 20